Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos prosseguir o estudo aí do equilíbrio químico, agora voltado para o KPS, né, que é a constante do produto de solubilidade. Conteúdo importante, galera, é bom a gente saber, né? É bom a gente conversar sobre a solubilidade de determinadas substâncias, tal, porque isso já apareceu na prova do Enem, ali por volta de 2015 ou 2016, não vou lembrar exatamente qual foi a prova, mas foi por ali, 15, 16, tal, né? E o cara exigia que você conhecesse um determinado composto químico, né? E soubesse que aquele composto apresentava uma baixa solubilidade. Ele não exigia que você conhecesse qual era a solubilidade ou qual era o seu KPS, não. Mas você tinha que saber minimamente que aquele composto era pouco solúvel em água, tá? Então esse conteúdo aqui é de extrema importância para vocês. A gente tem que conhecer esse conteúdo de forma bem pontual, galera. KPS é um conteúdo importante, tá? Então olha só, galera, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, ó, é na interpretação desse título que eu coloquei, né? Constante do produto de solubilidade, tá? Então, por exemplo, matematicamente, pensando agora, você concorda que quando a gente pensa num produto, nós temos basicamente que um produto é uma coisa multiplicado por outra coisa? Beleza? Então, por exemplo, A vezes B é um produto, né? Agora, o produto que a gente tem aqui nessa constante nada mais é do que a solubilidade. Então, por exemplo, se eu tenho aqui A vezes B, eu vou dizer que A e B correspondem à solubilidade de um determinado composto, tá? Então, quando eu falo constante do produto de solubilidade, o que eu estou indicando aqui, galera, é que quando eu for montar a constante de equilíbrio, que a gente chama de KPS, quando eu multiplicar as concentrações, eu estou tendo um produto. E esse produto nada mais é do que o quê, galera? A solubilidade. Tá? Então, quando eu calcular essas concentrações, o que a gente está definindo? A solubilidade. Tá? Então, é importante demais você atentar para isso. Tá? A interpretação desse título é fundamental. Tá? Então, galera, nós temos aqui o produto das solubilidades. Então, quando nós calcularmos as concentrações a partir do KPS, o que a gente está calculando é a solubilidade. Tranquilo? Então, olha só, galera, uma primeira informação que é importante a gente traçar aqui, tá? É que o KPS, ou a constante do produto de solubilidade, é usada para sólidos de baixa solubilidade. Eu não vou utilizar KPS, por exemplo, para o nitrato de potássio, para o cloreto de sódio, porque são compostos sólidos de solubilidade considerada altas. Beleza? Agora, se eu falo em KPS, necessariamente, galera, esse sólido deve apresentar uma baixa solubilidade. Beleza? Então a gente utiliza, galera, o KPS para sólidos de baixa solubilidade. Tranquilo? Agora, eu vou ilustrar isso aqui com vocês, tá? Vou colocar ali como que a gente chega no KPS, mas o importante é você chegar direto no KPS, caso isso seja cobrado de vocês, tá? Você monta diretão. Mas antes eu vou te explicar como que a gente chega lá num passo a passo, beleza? Então olha só, galera, considere que isso aqui seja uma solução aquosa. Daí nós temos aqui um sólido que está aqui no fundo do recipiente, o que significa dizer que esse sólido não está dissolvido, né? Se ele não está dissolvido, significa dizer que nós temos aqui, ó, um tal de corpo de fundo, né? Temos aqui um corpo de fundo. Só que acontece que para que exista esse corpo de fundo, nem que seja um pouquinho desse sólido, deve ter dissolvido e posteriormente dissociado, tá? Então aqui, galera, a gente tem que considerar que nós temos aqui ó, um composto que a gente chamou de CXAY, tá? Então esse sólido aqui, ó, a gente chamou ali em cima de CXAY. E aí é importante que quando a gente pensa ali, galera, num composto sólido, tipo esse aqui, que é um composto iônico, basicamente, que eu tô querendo te induzir a pensar, tá? Se a gente pensa nisso aqui sendo um composto iônico, nós podemos enxergar esse composto iônico aqui sendo formado por cátion e ânion. E sempre o cátion vem primeiro e o ânion vem depois. Então, para definir a carga do cátion, a carga do ânion, a gente pode fazer ali um cruzamento de cargas, basicamente. Ó. Aqui é positivo, porque é cátion, aqui é negativo, porque é ânion, tá? E aí a gente vai lá e cruza aqueles índices para que a gente consiga definir qual é a carga do cátion com a carga do ânion. Sendo assim, eu pego esse X aqui ó, e jogo para cima do A, pego o Y e jogo para cima do C.
Beleza? Então a gente consegue definir, galera, a carga do C. Então a gente vai colocar aqui, ó, o C tem carga mais Y, tá? E aqui nós vamos ter a carga do A. O A tem carga menos X. Beleza? Então, quando a gente pensa na dissociação desse composto, a gente vai ter aqui, ó, C de carga mais Y e A de carga menos X. Tranquilo isso? Beleza. Então, aqui, ó, a gente acabou de definir a dissociação desse composto. Então, nós temos ele dissociado e nós temos ele aqui sólido. Só que dissocia muito pouco, né? E por que dissocia pouco, galera? Porque esse sólido aqui tem uma baixa solubilidade. Ele é um sólido, galera, que dissocia pouco, que dissolve pouco, consequentemente dissocia pouco. Beleza? Então, nessa ideia, galera, o que a gente vai pensar aqui é o seguinte. A primeira etapa de um processo de dissolução é o sólido passar para o meio aquoso, né? Então, aqui, primeiramente, o que a gente vai observar? O CXAY foi colocado dentro da água como um sólido, e aí parte dele passou para o meio aquoso. Aí a gente vai ter CXAY aquoso, tá? Só que note que eu estou escrevendo isso como sendo um processo reversível. Se o processo é reversível, nós podemos trabalhar com a constante de equilíbrio. Chamarei essa constante de equilíbrio de Kc, tá? O Kc que a gente vai encontrar aqui, galera, a constante de equilíbrio que a gente vai observar, nada mais será do que concentração do produto dividido pela concentração do reagente. Então aqui a gente vai ter CXAY em meio aquoso, tá? Para diferenciar as coisas. Então aqui nós temos o CXAY em meio aquoso, dividido... Opa, Emanuel, não tem que dividir não. Por que não vai dividir por nada aqui, galera? Por que aqui embaixo a gente não vai escrever o reagente CXAY? Porque ele é sólido. E sólidos não aparecem na constante de equilíbrio, lembra disso? Tá? Então isso aqui fica dividido por 1, né? Isso aqui não vai aparecer aqui, galera, porque ele é sólido. E sólidos não aparecem na constante de equilíbrio. Lembra disso? Só que aí o que acontece, galera? Uma pequena parcela desse sólido dissolveu. Só que nem tudo que dissolve, dissocia ainda. Então a gente vai dizer o seguinte, olha, uma parcela do CXAY que está dissolvido vai dissociar, tá? E quando uma parcela dissocia, aí a gente vai observar a dissociação do cátion e do ânion, tá? Então aqui, galera, a gente vai produzir C mais Y em meio aquoso. E além disso, a gente vai produzir o A menos X, também em meio aquoso. Agora, você concorda comigo que aqui nós temos, mais uma vez, um processo reversível? E se esse processo é reversível, nós podemos montar a constante de equilíbrio, né? Então, vamos montar a constante de equilíbrio dessa segunda reação? Eu vou chamar essa constante de equilíbrio da segunda reação de Kc', beleza? Kc', só para diferenciar uma da outra, tá? Esse Kc vai ser escrito assim, ó, concentração dos produtos, aí nós vamos ter concentração de C mais Y, multiplicado pela concentração de A menos X, aí aqui a gente vai dividir agora, dividido, né? Dividido por concentração de CXAY em meio aquoso. Beleza? Só que aqui a gente precisa ter um ajuste. A gente precisa fazer um ajuste, na verdade, né? E qual é o ajuste que precisa ser feito aqui, galera? É necessário fazer. Você concorda comigo que aqui nós temos X como sendo a quantidade de C? Então aqui eu vou precisar multiplicar por X, ó, para tornar a equação balanceada. Se aqui fosse 2, eu precisaria colocar 2 aqui, ó, para que ficasse balanceado, tu concorda? Tá? A mesma coisa aqui, ó, a quantidade de A é Y. Então eu preciso dizer que aqui nós temos Y do ânion, beleza? Para tornar o processo balanceado. E quando aparecem esses coeficientes aqui, ó, a gente sabe que na constante de equilíbrio isso vira expoente, né? Então o C vai elevado a X e o A aqui, ó, vai elevado a Y. Beleza? Então nós montamos ali a segunda constante de equilíbrio. Agora, qual é a grande questão, galera? A grande questão é você ter essa visualização aqui, ó. Se você teve, show de bola. Você resolve qualquer coisa, porque a gente vai simplificar daqui a pouco e vai dar tudo certo, tá? Então, olha só, você concorda comigo que a concentração aqui, ó, de CXAY aquoso
nada mais é do que Kc, é uma constante. Então essa concentração aqui, galera, que a gente acabou de escrever, é constante, ó, é Kc, ó. Então isso aqui, ó, nada mais é do que uma constante. Então aqui a gente pode escrever de uma forma diferente. Vamos escrever isso de uma forma diferente agora, presta atenção. Aqui nós vamos ter Kc' sendo igual a concentração de C mais Y elevado a X multiplicado pela concentração de A menos X elevado a Y. Beleza? Exatamente o que a gente tem aqui em cima. Só que agora, galera, olha só, dividido por... No lugar dessa concentração aqui, ó, eu vou escrever Kc, porque são coisas iguais, tá vendo? Então, no lugar dessa concentração, eu escrevo Kc. Agora, olha lá o segredo do negócio, galera. Aqui, ó, presta atenção nisso, nós temos uma constante, beleza? Aqui nós temos uma outra constante. Eu posso juntar essas constantes. Eu vou pegar essa aqui que está dividindo e passar multiplicando. E aí a gente passa a ter uma constante multiplicado por outra constante. E quando nós temos, galera, que nem aqui, ó, uma constante Kc' multiplicado por Kc, um produto de duas constantes, o resultado disso é uma outra constante. E essa outra constante a gente chama de quê? Kps. Tá? Então, o que vai ser o Kps pra gente, galera? O Kps, pessoal, nada mais será do que a concentração do C de carga mais Y elevado a X multiplicado pela concentração de A menos X elevado a Y. Esse é o Kps, tá? Então aqui, pessoal, o segredo que eu estou pedindo aí que vocês atentem é, você vai generalizar, tá? Você não vai ficar fazendo esse passo a passo que nem eu fiz aqui com vocês. Eu só estou te explicando como que funciona, tá? Agora, o que você tem que fazer aqui, galera, no fim das contas? O que você tem que fazer é, coloca direto o Kps. Se a questão te cobra Kps, já coloca direto. Kps é igual. Aí você vai lá e define. Kps é igual ao produto da concentração dos íons que são produzidos aqui, ó. Beleza? Então você vai ter lá o composto, esse composto vai dissociar, você só vai usar os íons da dissociação. Então perceba que o Kps, galera, só aparece os íons. Ele não está dividido por nada aqui, ó. Não é dividido por nada, só aparece os íons ali. Deu para pegar a ideia? Vamos fazer um exemplo para a gente ver como é que funciona daqui a pouco, mas é importante você esquecer esses compostos que aparecem na sua fórmula molecular, tá? Eles não aparecem no Kps. No Kps só aparecem os íons. Beleza? Então aqui, ó, presta atenção mais uma vez. Isso aqui é a constante do produto de solubilidade. Isso aqui não é um produto, ó, uma coisa vezes outra, produto. Quando eu calculo essa concentração ou essa concentração, o que eu estou calculando então? A solubilidade. Porque eu tenho solubilidade vezes solubilidade. Por isso que ele chama de constante do produto de solubilidade. Tranquilo isso? Beleza, galera. Então, não esqueça, quando nós calcularmos as concentrações aqui, ó, nós estamos calculando a solubilidade, tá? Algumas outras coisas que a gente precisa conhecer, a gente define aqui nesse exemplo agora. Vamos nessa? Vamos lá, galera. Exemplo. Qual a solubilidade do CaCO3 em mol por litro e em miligrama por litro? Tá? Então, galera, isso aqui é uma coisa que a gente precisa conhecer bem, tá? Então, muita atenção aqui com esse exemplo, porque resolvendo ele, você resolve outros sem problemas, tá bom? Então, olha só, galera, qual é a solubilidade do CaCO3 em mol por litro e em miligramas por litro? Estamos falando do CaCO3. Para isso, eu dou o Kps dele, 8,1 vezes 10 a menos 9, e forneço também a sua massa molar, que é 100 gramas por mol. Beleza? E aí, pessoal, a gente vai atentar aqui, ó, porque a questão está falando do carbonato de cálcio. Aí você olha, pô, ela deu Kps. Se ela me deu Kps, é porque ela está me induzindo a pensar que esse sólido, CaCO3, tem baixa solubilidade. Beleza? Então aqui, ó, você vai pensar bem assim. O CaCO3 é um sólido. Beleza? E esse sólido aqui, galera, quando em contato com água, dissocia muito pouco, mas dissocia um pouquinho, né?
E aí você vai ter que lembrar de alguns detalhes, né? Por exemplo, o cálcio é um metal alcalino terroso. Se ele é metal alcalino terroso, ele tem NOx mais 2. E aqui, consequentemente, o grupinho CO3 vai ter NOx menos 2. Então, quando eu coloco em água, vai dissociar. E quando dissocia, nós teremos aqui, galera, o Ca2+, em meio aquoso. E além disso, a gente vai ter o CO3, 2- também em meio aquoso. Pronto, montamos. Tá? Dissociou. Só que aí você vai esquecer isso aqui, ó. Isso aqui a gente não usa no KPS, não usa. A gente só usa os íons. Então, como que a gente vai montar a expressão do KPS? Aqui, galera, ó. O KPS vai ser igual à concentração dos produtos apenas, tá? Então, aqui nós vamos ter concentração do Ca2+, multiplicado pela concentração do CO3, 2-. É isso. Beleza? Ô, Emanuel, uma pergunta. Aqui é 1 e 1 mesmo? Porque aqui está elevado e 1 está elevado a 1 também? Exatamente, é 1 e 1. Perceba que aqui só tem um cálcio e só tem um grupinho CO3. Então aqui fica 1 para 1. Por isso que os expoentes vão ser 1 e 1. Beleza, é isso? Aí, para resolver esse tipo de problema, né, para você fazer o cálculo da solubilidade, você tem que ter uma sacada. E qual é a sacada? Pergunto para vocês. Uma pequena quantidade do CaCO3 dissociou. Quanto dissociou? Quanto dissociou? Não sei. Não sabemos. E se nós não sabemos, nós podemos chamar isso aqui de S. S. Ah, posso chamar de X? Pode chamar de X. Pode chamar de Y. Pode chamar de A, de B. Pode chamar de qualquer coisa, galera. Mas é um número que você desconhece. Eu estou chamando de S porque a gente está falando de solubilidade. Mas se você quiser colocar X aqui, ó, porque você não conhece o número, sem problemas, a gente pode utilizar o X, tá? Eu só estou chamando isso aqui de S porque nós estamos falando de solubilidade. Aí eu chamo de S de solubilidade. Tranquilo? Então você vai dizer o seguinte, ó, uma pequena parcela do CaCO3 dissociou. Quanto dissociou? Não sei. Não sabemos. Se nós não sabemos, eu vou dizer que dissociou S. Aí você vai substituir isso aqui no KPS. Aí você vai fazer assim, ó. O KPS, então, vai ser igual a... O KPS, né? Concentração do Ca2+ multiplicado pela concentração do CO3 2-. A concentração do Ca2+ é S. Então aqui a gente vai ter S vezes concentração do CO3 2-, S também. O que significa dizer, galera, que isso aqui vai dar S elevado ao quadrado. Beleza? Agora, qual é a conclusão que a gente chega? O KPS vale 8,1 vezes 10 a menos 9. Então, aqui nós vamos ter 8,1 vezes 10 a menos 9. Beleza? E isso vai ser igual a S ao quadrado. Para descobrir o S, galera, você pode tirar a raiz quadrada dos dois lados. Beleza? Só que antes, você vai ser sagaz. Você vai interpretar isso aqui antes de resolver o problema. Pensa no número que está bem aqui, ó. Olha como ele é um número redondo, galera. Não, irmão, não está redondo não. Mas você pode transformar. Né? Você concorda que 8,1 vezes 10 a menos 9 pode ser escrito de uma forma um pouquinho diferente? Né? Nós podemos escrever isso aqui, galera, assim, ó. 8,1, 81. Vezes, concorda que a gente andou aqui com a vírgula para a direita, aumentou o número? Então o expoente diminui. Como a gente andou uma casa só, o expoente diminui uma unidade. Então fica 81 vezes 10 a menos 10. Isso aqui é igual a solubilidade ao quadrado. Conclusão, meus queridos, aqui ó, a gente pode pegar esse quadrado e jogar para o outro lado como raiz, ou tirar a raiz dos dois lados. Conclusão, pessoal, a solubilidade vai ser, qual é a raiz quadrada de 81? 9. Qual é a raiz quadrada de 10 a menos 10? 10 a menos 5. Beleza? Então aqui a gente vai ter que a solubilidade vai ser 9 vezes 10 a menos 5. Agora, qual é o segredo? Lembra que essa solubilidade aqui, ó, é colchete? Então, quando a gente calcula a solubilidade direto do KPS, essa solubilidade sai em mol por litro, tá? Então, aqui a solubilidade é 9 vezes 10 a menos 10 mol por
litro, beleza? Então, guarda aqui, a gente definiu a primeira parte da questão, beleza? 9 vezes 10 a menos 10 mol por litro, beleza? Agora, a gente vai definir a segunda parte. E a segunda parte, galera, pede em miligrama por litro. Agora, miligrama é um passo que a gente vai dar depois. Primeiro eu vou transformar para grama e depois a gente ajusta, tá? Então, galera, passo a passo aqui para não errar. Transforme para grama, porque a massa molar que ele te forneceu é grama por mol. Depois você ajusta. Então, olha só como a gente finaliza isso. A solubilidade vai ser igual. Você concorda que aqui é 9 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro. Para transformar para grama por litro, eu multiplico isso aqui pela massa molar, tá? Eu vou multiplicar pela massa molar. Para transformar mol para massa, eu multiplico pela massa molar, beleza? Então, nessa ideia, eu vou multiplicar por 100 gramas por mol, tá aí, ó. Multiplico por 100 gramas para cada mol, beleza? Resultado, galera, resultado. A gente pode visualizar isso aqui assim, ó. Nós temos aqui 100 que multiplica 10 a menos 5. Você concorda que 100 é 10 ao quadrado? Então isso aqui vai ficar, galera, basicamente 10 a menos 3, né? Porque 10 a menos 5 vezes 10 ao quadrado, 10 a menos 3. Aí eu vou cortar mol com mol aqui, ó. Vai sobrar grama por litro. Só que olha o detalhe, pessoal. Isso aqui fica 9 vezes 10 a menos 3 gramas por litro. E você concorda que mili, que é o que ele está pedindo aqui, ó, miligramas, é um prefixo que indica 10 a menos 3, ó. Então, quando eu falo em miligrama, isso é 10 a menos 3 gramas. Ou seja, se aqui eu tenho 9 vezes 10 a menos 3 gramas, a conclusão que a gente chega é a solubilidade vai ser de 9 miligramas por litro. Beleza? Então a gente conseguiu definir a solubilidade em mol por litro e a solubilidade em miligrama por litro. Sim ou não, meus queridos? Então, ó, tamo junto, valeu demais, tá? Espero que eu tenha dado para vocês entenderem. A gente não encerra a KPS aqui não mesmo, a gente tem mais o que discutir. A gente tem que visualizar outras proporções também, né? Então a gente vai ter que fazer mais questões envolvendo isso. E além de fazer outras questões aqui, galera, a gente precisa também visualizar quando eu misturar duas soluções, se não vai ter precipitação, saca? Então a gente precisa fazer algumas avaliações além disso que a gente viu, beleza? Isso aqui foi só uma introdução para você se adaptar a esse conteúdo e na próxima aula a gente volta com mais informações. Agora, a essência está aqui. A próxima aula é mais aplicação, tá? Então não vacila. Quando dissociar, você vai chamar isso aqui de X ou de S, beleza? Chama da forma que você se adapta melhor, tá? Então aqui vamos chamar de S, por exemplo, beleza? Não esquece que a proporção aqui é 1 para 1, por isso que ficou S. Ah, Manuel, beleza, então se fosse 2 para 1, aqui ficaria 2S e aqui ficaria S, né? Porque a proporção é diferente. Tudo bem? Mas isso a gente vai ver na próxima aula, um passo de cada vez. Tamo junto, valeu demais, um abraço. Qualquer coisa, galera, só avisar. Valeu demais e até a próxima.